Glória a Deus. É uma noite da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos estar aqui para adorando esse Deus maravilhoso, mas nós estamos. Eu não merecia estar aqui essa noite, nem aqui em cima, mas eu estou, porque é a graça do Senhor sobre nós, amém? Estamos debaixo da graça essa noite, estamos debaixo de um favor imerecido essa noite, por isso nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para entregar por inteiro o nosso coração, para adorar esse Deus, o único Deus, sobre todos os deuses, que está acima de todos os deuses. É esse Deus que você saiu da sua casa para vir adorá-lo aqui essa noite, amém? Nós estamos aqui porque hoje é uma noite de festa. Hoje é uma noite de festa. Nós vamos falar sobre célula, então hoje é uma noite de festa, amém? Célula está no coração de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos coordenadores, o irmão Rafael, a irmã Tabata, não só pela surpresa, mas por ter me convidado e a palavra, o tema desse seminário que Deus colocou no coração deles. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, irmão Rafael e irmã Tabata, né? Também quero falar um recadinho que a Tabata pediu, que as células retornam agora dia 31, terça-feira, viu, irmãos? A todo vapor. Em nome de Jesus, as casas estarão funcionando já, as células estarão funcionando já nessa terça. Amém? Isso, né, Rafael? Glória a Deus. Já abram no texto que nós vamos falar essa noite, que foi a passagem que o Senhor colocou no coração do Rafael, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o 17. Nós vamos estar orando. Aleluia. Obrigado, Senhor. É a tua graça essa noite que nos faz, ó Deus, ouvir a tua voz. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Estamos aqui, Senhor, como terra boa, com o coração aberto, para que os céus se abram, ó Deus, e a tua palavra venha de encontro com o nosso coração. Nós não aceitamos, Senhor, sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Não aceitamos sair daqui com os mesmos pensamentos que nós entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Faz aquilo, Senhor, que Tu permitiu e que Tu planejou para esta noite. E que todo movimento nas regiões celestiais contra esta noite, todo dardo inflamado na mente dos Teus filhos, seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito contrário, Senhor, que se movimenta neste lugar para roubar Tua palavra, nós declaramos que Tu pegue tudo que é Teu deste lugar e bata em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? O irmão colocou aqui? Não, então eu vou abrir aqui no meu. Está lá? Vamos lá, capítulo 1, versículo 9. Eu acho que ali está o contrário, né? Deixa eu abrir aqui no meu. Agora sim. Obrigada. Glória a Deus. Diz assim: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não te esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Assim Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral, eu estou orando desse jeito porque sou muito infeliz e sofredora.
Então ele disse: vá, e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. No versículo 20 diz assim: ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Samuel. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é uma noite de gemermos para termos filhos. Essa palavra que foi colocada no coração do irmão significa que esta é uma noite de gemermos para termos filhos. Essa é uma noite que nós vamos implorar, que nós vamos chorar, que nós vamos clamar do mesmo jeito que ela, para termos filho. Mas essa vontade não vem de você, nem vem de mim, virá do Espírito. Então esta é uma noite que o Senhor vai colocar no teu coração e no meu, a mesma dor, a mesma aflição que estava no coração de Ana, a ponto de você gemer para ter filhos, do mesmo sofrimento que ela estava, se colocando no lugar dela, irmãos. Imagina para ela. Ana, se vocês já leram a história de Ana, Ana tinha tudo aquilo que uma mulher queria. Apesar de haver duas esposas, por causa da cultura judaica, ela era estéril, então dava direito a ele ter uma outra esposa para ter filhos. Ela era a única mulher que aquele marido amava. Ele era apaixonado por ela. E diz a Bíblia que ele fazia tudo para ela. Tudo para agradá-la, a ponto de perguntar: por que que você está triste se eu faço tudo para você? Ainda assim, ela estava triste, porque para ela, como mulher, ter um filho completava a sua razão de viver. Então ela se sentia que não era completa. E aqui eu vou parar um pouquinho só para falar algo. Se houver alguma menina, alguma mulher com um pensamento feminista, com relação a esse sentimento de que ela seria completa porque teria um filho, irmãos, caia por terra. Que todo argumento mundano, que todos os sofismas, ideias do mundo, sejam colocados à luz da palavra da sua vida. Porque Deus se importa com seu sucesso profissional. Deus se importa com seu sucesso pessoal. Deus se importa com seus sonhos. Então todo sofisma do mundo, todo argumento do mundo, coloca a luz da palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, apaga isso do seu coração. Ele te ama para aquela que está em casa e está preocupada que não precisa ter filhos porque tem outros planos. Ele te ama. Medita em Salmo 37, versículo 4. Mas voltando para Ana, ela sofria mesmo, irmãos. Era um sofrimento, irmão, que não era um sofrimento qualquer. Aquela mulher clamava por anos, diante do Senhor para ser mãe. Aquela mulher chorava por anos para ser mãe, e todo ano ela ia no templo. Então aquele momento do que ela estava orando não era qualquer momento. Era um momento de angústia, profunda dor, profundo sofrimento, por ela não ter um filho. Era tanto sofrimento que, já viu a gente quando ora debaixo de sofrimento, irmão, que chora, baba, rola no chão, e aquela coisa toda, grita dentro de casa. Era mais ou menos nesse estilo que eles estavam. Irmãos, todos os nossos desejos, se estiverem alinhados com o desejo de Deus, Filipenses 3, versículo 13 diz que Ele coloca o desejo e Ele realiza o desejo. Se o desejo que está no teu coração está alinhado com o desejo de Deus, Ele próprio vai fazer com que ele se realize. E o que estava no coração da Ana era um desejo de Deus. Por isso o Senhor iria realizar aquele desejo, mas estava trabalhando na vida da Ana. Quando os nossos desejos, quando aquilo que está no coração está no centro da vontade de Deus, faz parte do plano de Deus, o Senhor vai realizar. Irmãos, abram 1 João capítulo 5, versículo 14. Se o irmão colocar ali, deixa o celular para segurar aqui. 1 João 5,14 diz assim, 14:15. Esta é a confiança que temos com Ele,
que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que nós temos feito. Amém? O Senhor vai pôr no teu coração hoje um desejo ardente de ter filhos espirituais, e Ele vai te conceder, se você quiser. É isso que Deus veio dizer hoje. Se você sair daqui desejando ter filhos espirituais de maneira tão intensa, tão profunda como Ana, Ele vai te conceder. A sua célula vai dar fruto. Você vai ganhar almas para Jesus, porque Ele vai fazer. E se Ele quiser te dar filhos naturais, também vai te dar. E se Ele quiser te dar filhos adotados, Ele também vai te dar, amém? Porque a unção vai estar no ar. Então aquele que quiser, recebe. Se você quiser, vai receber, amém? Porque Deus respeita a tua vontade. Às vezes Ele te surpreende, amém? Então a vontade de Deus para nós aqui em Vicente Carvalho, sabendo que esta noite nós viemos aqui para renovar nossa visão, para alinhar nossa visão com a visão da igreja, sabemos que estaríamos aqui para isso. Para Vicente Carvalho hoje o que Deus quer é fazer você desejar filhos, é fazer você ficar tão aflito a ponto de ficar desesperado. Quem está desesperado, irmão, não esquece o que quer. Não é assim, eu orei hoje, amanhã eu esqueci, eu orei hoje, depois eu não lembro, a semana que vem eu oro por filhos. Não, irmãos, quando você está com um desejo ardente, profundo no teu coração, tu ora hoje, tu ora amanhã, tu ora depois da manhã, tu ora depois da manhã, tu ora depois da manhã, tu vem para o culto e ora, tu jejua, porque esse desejo é profundo. Mas não vem de nós mesmos, virá do Senhor. O Espírito Santo vai colocar no teu coração, de tal forma que você vai dizer: Senhor, tem misericórdia, porque eu não sou feliz enquanto eu não ter filhos espirituais. Eu não sou feliz enquanto eu não gerar vidas. Esse desejo virá do céu, porque é isso que Deus colocou no nosso coração. Irmão, muitas vezes isso tudo que está se liberado para nós essa noite, desde ontem à noite, nessa manhã maravilhosa aqui com o irmão Eli, é profundo, irmão, é no mundo espiritual. Você receberá essa semente virá sobre você. Muitas vezes quando a mulher engravida, ela não sabe que engravidou e fica 2, 3 meses sem saber que engravidou, mas você vai receber essa semente. E no tempo certo você vai perceber o quanto você já está gerando vidas. Virá do céu. Se você crer e sair daqui, ainda que você não sinta nada, essa semente que virá do céu irá fecundar a sua fé. E você vai gerar vidas, irmãos. Você vai gerar vidas nessa igreja. Terá tanta gente que não haverá lugar para sentar. Eu creio nisso. Eu creio que haverá grandes multiplicações, não multiplicação de células só, mas multiplicação de ser humano. Você vai multiplicar 1, vai multiplicar 2, vai multiplicar 3, quando vê as cadeiras estão cheias daqueles que você gerou. É isso que vai acontecer com a gente, porque eu creio, você também crê. Eu creio que nesse ano de 2023 será o ano do júbilo para as células. Será o ano do júbilo para as células, para essa igreja. E você tem que ficar crendo nessa palavra que nós sabemos que o Senhor fará. Irmãos, quando abram no livro de Gênesis capítulo 1, 28. Vou estar lendo ali com os irmãos, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e a sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se rastejam pela terra. Amém? Esse versículo, irmãos, até aí, irmão, ele vem logo depois que o Senhor criou o homem. Deus criou o homem, viu que era bom e só teve um desejo. É o seguinte: eu fiz você só para uma coisa. Seja fértil,
multiplique e encha a terra. Esse era o desejo de Deus. E continua sendo, porque Deus, Ele é imutável. Não mudou o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o homem multiplique, seja fértil e encha a terra. Então, se você começar a desejar ter vidas e gerar vidas, você está alinhado com o desejo de Deus. Você acha que Ele não vai atender? A palavra de Deus, ela não pode ir contra si mesmo. A Bíblia diz que aquilo que pedimos é segundo a vontade de Deus, creia que já recebeu. A vontade de Deus é que você encha a terra. Os muçulmanos sabem disso. Porque quando uma célula enche a terra, quando os servos de Deus enchem a terra, a cultura do reino se espalha pela terra. Porque quando a célula se multiplica, quando as vidas são salvas dentro de uma cidade, significa que todos que estão dentro da célula têm a cultura do reino. E quanto mais células, quanto mais pessoas salvas, mais a cultura do reino vai tomando conta do Guarujá e de Vicente Carvalho. É assim que os muçulmanos fazem quando eles vão e migram para outro país. Eles têm 16, 17, 15, 20 filhos. Eles se espalham pelo país e depois de 10, 15, 20 anos, eles tomam conta de uma nação. Com a cultura deles. Com os deuses deles. Vai lá ver daqui a quantos anos falta para a Rússia perder a sua identidade. Ou a França. Então, irmãos, essa é uma estratégia de Deus. Quando uma igreja enche uma cidade, quando a igreja gera vidas, você enche a cidade com o reino de Deus. Por isso a ordem de Deus era: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Essa noite, eu creio e você crê que o Senhor vai fazer o nosso coração arder por filhos. Porque se teu coração vai arder por filhos, você vai se esforçar, amém, irmãos? A gente ora um dia pela célula, ora um dia pela lista de salvação, ora um dia pela multiplicação de liderança, pela multiplicação de célula, e depois esquece. Mas quando você está tão desesperado, você não esquece. Então, irmão, você vai ficar dia e noite, eu profetizo, dia e noite, de todo o ano de 2023, chorando por vidas. Você vai ficar tão incomodado, você vai dizer: não aguento mais orar por vidas, misericórdia, eu não quero mais orar por isso. Irmão, fique em paz, você vai clamar. Assim como Ana chorou e clamou naquele momento, John Knox fez uma declaração tremenda, que é esse louvor que o Rafael colocou aqui, para nós vermos as fotos. Ele declarou: dá-me filhos, dá-me almas, senão eu morro. John Knox, ele fez a revolução, a transformação, a mudança na igreja, na Escócia. Ele foi protagonista da reforma protestante. E ele declarou para Deus: dá-me filhos, senão eu morro. Sabe o que havia no coração dele? A aflição da Ana. Irmãos, você desejar ter filhos se não morre, você está desesperado. Ele falou: Senhor, eu não preciso de mais nada. Se o Senhor não me der vida, se o Senhor não me der almas, eu vou morrer. Que todos nós saiamos daqui dizendo: dai-me filho, senão eu morro. Esse é o nosso desejo, é o desejo de Deus para nós essa noite, que foi uma noite especial, preparada por Deus, para nós podermos ter esse sentimento. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, eu falei assim: meu Deus, que sentimento é esse? Eu lembro que eu tinha um sentimento tão forte como esse quando eu retornei para o Senhor Jesus na Peniel, porque eu nasci para Jesus, os irmãos sabem, numa igreja batista, e ali me afastei do Senhor por 4 meses, e quando eu voltei, eu pensava que estava louca. Eu morava aqui na Santos Dumont, do lado da Local Quente, e no muro da minha casa eu conseguia ver a ciclovia.
Estava todo mundo dentro de casa à noite, eu ficava no muro assim, na grade de alumínio, e ficava assim, as pessoas passavam, Senhor, salva esse, Senhor, esse vai para o inferno, Senhor, em nome de Jesus, liberta aquele, orando pelas pessoas que passavam na ciclovia que nem louca. Senhor, salva, Senhor, liberta. Se houver algum vício, Senhor, liberta. Senhor, se houver alguma situação contrária, Senhor, tira da feitiçaria. E ficava ali, irmão, a noite toda no muro. Eu tinha uma lista de oração de todos os meus familiares. Todos. Que eu lembrasse do nome, né? Senão eu colocava só primo e tios. Dos tios, dos primos, da minha família, das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, todos, os meus amigos, e eu ficava lá naquele quarto chorando, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam salvos, em nome de Jesus, Deus visita, liberta. Mas não era um dia, não era só uma semana, foi por anos, e Deus foi trazendo um por um da minha família, um por um dos meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, Deus foi trazendo. E um dia uma prima minha ficou noiva, porque minha mãe era nordestina, então minha avó teve, eu acho que mais 16 filhos, né? Então imagina quantos netos e quantos primos, que eu não conheço e não sei o nome de todos, não lembro. Mas uma prima ficou noiva, e ela fez um noivado lá e me convidou. Aí eu estava sentada na mesa, era uma mesa grande assim, um círculo aqui, outro círculo ali. Daqui a pouco eu comecei a ouvir todos os primos falar de Jesus, de igreja. Aí eu fiquei perturbada, né? Eu falei, estou falando de igreja? E era um atrás do outro. Aí você foi não sei aonde, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu visitei tal igreja, eu visitei não sei o quê, eu visitei não sei aonde. E eu ouvi nessa mesa, ouvi na outra mesa. Eu falei, que isso? Aí o Senhor falou assim, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Eu ouvi a tua oração. O Senhor está ouvindo a tua oração. Se você está clamando pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, Deus está ouvindo a sua oração. E você vai gerar filhos. Você vai gerar filhos. Irmãos, lá fora estão aqueles que não conhecem a Jesus. Lá fora estão aqueles que não têm esperança. Lá fora estão aqueles que estão aflitos pelo dia de amanhã. Lá fora são aqueles que estão sem direção, com medo, ó Deus, do que pode acontecer, ou então se terão pão na mesa. É lá fora. A célula vai lá fora, porque eles estão lá fora. É lá que eles não entendem a mensagem da cruz. Eles não sabem porque nós falamos que a cruz está vazia. Eles não sabem porque Cristo foi para a cruz. Eles não entendem o que foi que Ele fez lá. Por que Ele morreu? Morreu como assim por mim? Eles não entendem que estão separados da glória de Deus. Que todos nós pecamos, como o pastor falou. É um pecado adâmico. Ele não entende, eles não sabem. Nós é que diremos para Ele que é uma maneira de ser reconciliado com o Pai, porque o Senhor se manifestou na cruz, porque Ele o ama, e há esperança para você, que o reino de Deus é de paz, é de justiça, é de alegria, e o reino de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. É isso que eles estão esperando, mas quem irá fazer isso? Quem irá lá fora? Quem vai anunciar para eles que Jesus realmente está voltando? Quem vai dizer para eles que o Senhor perdoa todos os seus pecados, que nenhuma acusação será sobre eles? Quem vai dizer para eles? Repita comigo, eu. Fala mais alto, irmãos, eu. De novo, eu. Nós iremos lá fora. Em nome de Jesus, dizer para eles que eles estão separados de Deus, mas que o Senhor o ama. Quando nós temos as células na rua, irmãos, essa estratégia de Deus faz com que a gente alcance as pessoas através dos nossos relacionamentos, através do nosso oico. Existem muitas estratégias de Deus, sim, mas nós aqui trabalhamos com a célula além das outras, mas a célula é a visão do Ministério Peniel.
Na célula, você vai chamar para sua casa o seu vizinho. Ele vai, se você falar com o seu vizinho. Senão, irmão, vai precisar buscar santidade, arrependimento, né, irmãos? Porque fica complicado, que nem o irmão ele estava falando. Você tem uma célula na sua casa, mas o seu vizinho não fala contigo. Você não fala com o vizinho. Como é que vai ganhar Jesus? Primeiro vai precisar uma transformação na sua vida, para que depois o Senhor, né, faça a obra. É lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que você vai convidar aquele que anda contigo. Vamos até a minha casa, nós temos uma reunião esta noite. Os bons relacionamentos trarão as pessoas. E também aqueles que não te conhecem, pela sua conduta, onde você passar, virão quando você convidar. John Wesley. Minha filha falou assim: mãe, para de falar de John Wesley. Porque eu só falo de John Wesley. John Wesley. Outro herói da fé, que marca a minha vida. Eu fico lendo sobre ele, eu fico lendo sobre ele, eu fico lendo sobre ele. Eu falo: Senhor, chegou o tempo. É o novo tempo. É o último tempo. Este é o momento. John Wesley, John Knox serão levantados dentro da nossa igreja. Eu creio. Eu creio, eles já morreram, Billy Graham já morreram, mas o Senhor levantará nesses últimos tempos esses heróis da fé no nosso meio. Somos nós. Somos nós que seremos levantados para o último tempo, para o avivamento, para o Brasil. Somos nós. É daqui que vai sair. É daqui. Deus tem pressa, né? É daqui que vai sair. Não precisaremos de todo aquele tempo que eles tiveram, porque Deus tem pressa. E somos nós que vamos inflamar. Irmãos, quando esses homens se reuniam para falar do amor de Deus, John Wesley, quando ele pregava, irmãos, era mais de milhares de pessoas por dia, porque ele pregava várias vezes por dia. Milhares e milhares de pessoas aceitavam e se rendiam ao Senhor. Eu ficava pensando: meu Deus, eu entendi, eu conheço a vida deles. Claro que nós não temos uma vida semelhante à dele, mas nós estamos aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero gerar santidade na minha vida suficiente para que quando eu abrir a minha boca e falar do amor de Deus, as pessoas se rendam a Jesus. Porque quando eu estiver em santidade, eles não vão me ver, eles vão ver o Senhor Jesus na minha vida e vão se render a Ele. Senhor, eu não sou o John Wesley, mas eu quero viver o tempo do John Wesley. Irmão, John Wesley nasceu na Inglaterra. E ele fez a revolução da Inglaterra. Ele é o fundador da igreja metodista. Quando ele era pequeno, houve um acidente na sua casa, pegou fogo, porque eram muitos filhos, tipo a minha avó. Era assim a casa dele. E ali ele foi resgatado das chamas, foi tirado, né? Praticamente com o corpo todo... não estava queimando, irmãos, que eu não consigo afirmar isso, que eu nem consegui entender essa profundidade, mas ele estava todo como se fosse um carvão pegando fogo, e ele ficou conhecido como o homem, a tocha que foi tirada do fogo. Então, quando falam a tocha que foi tirada do fogo, é sobre esse homem, sobre esse herói da fé. A casa dele está lá em Londres para visitação, né? É um museu agora, você pode visitar a casa de John Wesley em Londres. Então ele foi tomado por, ele foi conhecido por ser a tocha que foi tirada do fogo. Mas mais na frente nós vamos entender que esse apelido que ele recebeu já era profético. Ele foi tirado do fogo e literalmente foi conhecido como uma tocha. Ele, quando era mais jovem, fazia seminário na Inglaterra, junto com seu irmão. E o seu irmão fundou o Rowley Club, o Clube Santo, da Santidade. Irmãos, já era célula. De casa em casa, os jovens se reuniam para buscar santidade. E eram várias casas. Então, John Wesley, Charles Wesley, criaram a célula do século passado. Eles se reuniam de casa em casa para estudar a palavra, porque eles eram profundamente conhecedores da palavra. O conhecimento dele da palavra era profundo. Então, eles se reuniam para buscar a santidade. Mas aquela célula, o Rowley Club, não fazia só
reunião para estudar a palavra. Eles impactaram toda a Inglaterra, porque foi logo depois da crise industrial, e ali estava dominando o alcoolismo e o desemprego, e a célula fazia a diferença na sociedade, no bairro, pois eles visitavam aqueles que tinham necessidade, eles levavam uma cesta básica, eles vinham visitar os que eram alcoólatras, traziam para as reuniões, davam assistência, a ponto de mudar um país inteiro, irmão. Impactava tanto a cidade, aquela célula, que eu vou chamar de célula, né? Era um clube, impactava tanto a cidade, que as pessoas ficavam assim, meu Deus, quem são esses jovens que ficam orando e se importam com a gente? O governo não se importa, mas eles se importam. Eles estão preocupados que a gente não tem o que comer, eles estão preocupados porque meu marido está no alcoolismo. Irmão, o alcoolismo tomava conta do país, por causa do desemprego. E John Wesley estava lá, de casa em casa. Ele é fundador da igreja metodista porque ele tinha muitos métodos de discipulado. Além de evangelizar, ele também visitava depois para dar continuidade ao trabalho. Ele continuava discipulando. Célula está no coração de Deus. E ele continuou esse trabalho, mas ele conhecia muito a palavra, mas ele não tinha ainda um encontro profundo com Deus. E numa viagem para os Estados Unidos, dentro do barco, ele encontra um grupo cheio do poder de Deus. O barco ia naufragar e ali ele ficou preocupado, estava lá orando. E quando ele viu aquele grupo sem medo, ele falou assim, meu Deus, por que vocês não estão com medo de morrer? Aí o grupo revelou a ele, porque eles não tinham medo, eram os moravianos. Eram os moravianos. Eram eles que estavam dentro do barco também. E a partir dali, John Wesley teve uma experiência tão forte com Deus, que aquilo que ele fazia, ele passou a fazer 10 vezes mais. A ponto de mudar um país, irmãos. Toda a Inglaterra foi transformada por causa daquele movimento do Espírito através desse homem. Quando ele começou a pregar sobre santidade, ninguém quer ouvir sobre santidade, né, irmãos? Quando ele começou a pregar sobre santidade, porque o foco da pregação dele era santidade. Por isso o Espírito trazia arrependimento, por isso as pessoas se convertiam. Era santidade, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento. E ele pregava, as paróquias não queriam mais que eles pregassem na igreja. Olha o seguinte, John Wesley, esse papo aqui está estranho. A gente está aqui para pregar para você ganhar uma casa, comprar um carro, ser promovido, qualquer outra coisa. Agora tu só quer falar de santidade, vai atrapalhar meu negócio, que quem está em pecado e não quer mudar, vai embora. Então eles falaram, John Wesley, você não pode mais pregar nas paróquias. E ele fez uma declaração, entre muitas declarações, ele disse assim, o que me importa? O mundo é a minha paróquia. Então ele saiu das 4 paredes e passou a todos os dias, e lá nos campos, nos lugares onde as pessoas estavam, nas ruas, pregava 3 vezes ao dia a palavra da salvação. E ali milhares de pessoas aceitavam a Jesus. Isso é a célula. A célula não é aqui dentro. A célula não é aqui dentro. Nós temos a consciência de que nós precisamos crescer com equilíbrio, porque a nossa igreja Batista Peniel de Vicente Carvalho é uma igreja que cresce com 2 asas, porque essa é a visão do Ministério Peniel. Nós crescemos dentro da igreja e crescemos lá fora. Então nós não temos que esperar as pessoas virem para a igreja para aceitar Jesus. Nós iremos até elas, até porque Jesus ia de aldeia em aldeia. As células é essa ferramenta para irmos até lá fora, para chegarmos até a nossa vizinhança, para chegarmos até o nosso colega de trabalho, para chegarmos até a nossa família. Essa é a célula. Minha mãe, quando morreu, ela deixou uma declaração que não tirasse a célula da casa dela. Primeira coisa que a minha mãe fez quando se converteu, sendo minha mãe uma feiticeira, ela falou, eu quero a célula. E a célula foi na casa dela até o dia que Deus a recolheu, porque recolheu até no dia da célula. Era um dia de célula quando Deus recolheu a minha mãe. Até o último dia ela esteve na célula, porque ela sabia que célula era de Deus.
Ela sabia que a célula era a igreja de Deus ali com o Senhor. Ela sabia que nós podíamos estar contando na comunhão, no amor do Senhor. A célula foi feita para mudar os bairros, irmãos. Isso aqui que a igreja fez aqui com essa praça, é o que a célula tem que fazer. A nossa igreja adotou essa praça. Por anos a vizinhança, os moradores dessa rua eram assaltados. Não havia iluminação, não havia ali não poldavam os matos. Os moradores de ruas estavam nessa praça. As pessoas desciam no ponto de ônibus e eram assaltadas todos os dias. E o que a igreja fez? Adotou a praça. Hoje, por mais que eles achem ruim da nossa igreja estar aqui, hoje eles descem do ônibus e estão iluminados os postes. Eles passam por esse trecho aqui e tem iluminação na rua. Eles atravessam o meio da praça e não tem morador de rua. Isso é que uma célula e uma igreja tem que fazer para uma sociedade. A igreja tem que contribuir para a comunidade, para a sociedade. Que nem o irmão Eli falou hoje de manhã, ser uma comunidade para a comunidade. Esse é o objetivo da igreja. A diferença do John Wesley para nós, às vezes, pode ser na sua vida com Deus. Porque a vida do líder de célula tem que ser constante. John Wesley orava 6 horas por dia. E não saía de casa antes de orar 1 hora. Ele orava 1 hora e saía de casa. E durante o dia ele completava as 5 horas orando onde ele estivesse. Então o que precisa, irmãos, é que nós, líderes de célula, tenhamos uma vida de oração. Não dá para dirigir a célula com 15 minutos de oração, ou com meia hora de oração, ou com meia hora de oração um dia anterior. O líder tem que ter um hábito, uma rotina de oração, uma vida de oração. Uma vez perguntaram para John Wesley o que ele tinha feito. Falavam assim para ele: por que milhares e milhares, 30 mil pessoas às vezes, vem até você ouvir a palavra do Senhor? O que é que você tem? E ele respondeu: eu me ponho em chamas e eles me vêm para ver queimar. Que você se ponha em chamas e as pessoas virão para te ver queimar. Você estará em chamas a partir de hoje e as pessoas virão para te ver queimar. Você estará em chamas, ardendo pela vida do Senhor, em chamas, queimando toda a imundícia, toda a sujeira da sua vida, porque o fogo purificador nos tira todo o pecado. Nós falamos na quinta-feira que o Evangelho tira você do mundo, mas a santidade tira o mundo de você. E se você tiver uma vida de oração, de busca do Senhor, você vai arder em chamas. E a Vicente de Carvalho vai até a sua célula para te ver queimar. Eles irão para te ver queimar. Eles irão para me ver queimar. Então a vida de oração é dos líderes de célula, é dos jovens. Então o segredo é ore, 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 ore. Ore, 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 até você incendiar. Ore à noite, ore de madrugada, ore de manhã, ore às 3 horas, ore ao meio-dia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Senhor, eu quero incendiar. Eu falei para Deus: Senhor, se tu incendiou aquele homem, o Senhor pode nos incendiar também. Que fogo é aquele que incendiou aquele homem? Que fogo, é o mesmo fogo que está aqui, porque o fogo do Espírito Santo é que vai queimar você. Quanto mais intimidade com o Espírito, quanto mais oração, mais você vai queimar, porque essa chama é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está aqui. E
Deus falava para mim: sou eu que faço queimar, sou eu. Então, irmãos, eu e você temos acesso a esse fogo, é o Espírito Santo. Geração de jovens, Saramarassore Candarabarás, vocês vão queimar, vocês vêm para queimar, vocês podem queimar, vocês vão queimar aqui no Zé de Carvalho, no Guarujá, no Brasil, aleluia. No mundo espiritual, quando Satanás, que está ao nosso derredor, olhar para Vicente Carvalho, ele vai falar o que está acontecendo naquele lugar, porque parece uma grande fogueira, e eles estão todos em chamas, aleluia. Eu creio, irmão, se isso desejar no seu coração, que Deus faça arder no seu coração. Nesse momento agora você está recebendo apenas a orientação, mas que isso venha arder no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E já estou terminando aqui, irmãos, são 8:45. Eu quero deixar aqui para os irmãos, porque essa guerra, essa luta, ela não é fácil, mas ela não é pesada, porque o fardo pesado o Senhor já levou, e o de Jesus é leve, e Ele é nosso general. E a nossa ideia nesta manhã é que todos vocês se alistem neste exército, alistem-se nesse exército. Líderes de célula, auxiliares, dono de casa, aquele que não participa, assina o seu nome neste exército e se levanta e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso, eu quero ir lá, Senhor, abrir a minha casa, eu quero ser um líder de célula. Irmãos, não deixe o diabo colocar medo em você, dizer assim: ah, mas o meu temperamento é muito tranquilo, eu tenho medo de ser líder de célula, eu não tenho jeito, eu não falo direito, eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade, eu não fiz teologia. Irmãos, o teu temperamento não te define, quem te define é o Senhor. O teu temperamento, ele é moldável. Quando você se conhece, conhece as suas fraquezas, você luta contra elas. O seu temperamento não te define. Todos podem liderar uma célula, todos podem liderar uma célula, porque não é o seu conhecimento que fará com que eles entendam a palavra, mas é a presença do Espírito Santo de Deus, porque quando você queimar, ninguém vai te perguntar se você tem teologia, ninguém vai te perguntar se você tem curso. Isso é necessário para você conhecer a palavra. Nós temos a nossa faculdade teológica, isso é necessário. Mas isso não seja o motivo de você dizer que não pode ser um líder de célula, que você não pode estar à frente de uma célula. Não há limitação para você, só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É isso que o Senhor quer deixar para nós nessa manhã. Porque eu estou ainda na cabeça com amanhã, estava aqui de manhã, nessa noite. Às vezes você questiona por que Deus criou as células. Irmãos, eu poderia, aquele que faz a escola de líderes, né? A escola de líderes vai começar agora. O pastor não anunciou a data, porque teremos uma reunião agora nesse sábado. Parece que vai mudar algumas coisas, então vamos aguardar o que ele vai falar. Mas a escola de líderes começa agora, ela está aberta para você fazer a sua inscrição. Ah, irmão, acabei de aceitar Jesus. Irmão, faça a escola de líderes. No momento certo você será usado, mas faça a escola de líderes. Faça a escola de líderes. Ah, faz tantos anos que eu já fiz, eu nem dirijo mais célula. Então faça uma reciclagem. Mas aliste-se nesse exército. E fique atento ao que o Senhor vai fazer. Vamos ler por último agora. Eu até não vou ler as outras passagens, porque tem muitas passagens bíblicas que mostram que Jesus ia de casa em casa fazendo milagre, curando os enfermos, se reunia nas casas para ensinar. E quando ele deu a ordem, primeiro para os 12, depois para os 70 discípulos, ele manda os discípulos para as casas. Vá nas casas e leve a minha paz. Se eles não aceitarem, sacuda os seus pés, mas vá nas casas. Essa foi a ordem que ele deu para os discípulos. Quando Jesus estava numa casa, as casas eram cercadas, os enfermos eram trazidos para eles curar. A maioria dos milagres dele foram nas casas e nas ruas.
Atos 2, versículo 46, nós já conhecíamos, né, essa passagem para a gente finalizar. Atos 2, 46 e 47. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia e eles iam sendo salvos. De casa em casa e nos templos, em equilíbrio. No templo e nas casas. No templo e nas casas. E a comunhão que havia entre eles nas casas era tão grande que chamava a atenção do povo. Porque a Bíblia fala que é o Senhor que vai acrescentar as pessoas. Quando Ele vê que ali a santidade, quando Ele vê que a chama está naquele lugar, Ele vai acrescentar. Jesus fala: todos aqueles que o Pai me enviou, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor vai acrescentar as pessoas. Ele vai ver essa sua célula buscando santidade, em comunhão, sem falsidade, sem mentira. Ele vai ver ali a célula, um ajudando o outro, um cuidando do outro, crescendo na palavra, buscando, orando junto. O líder sendo um exemplo para o grupo, um exemplo de oração, um exemplo de busca. E quando estiverem queimando, o Senhor vai acrescentar. As pessoas virão. As pessoas virão. As pessoas virão. Amém? Deus colocou no meu coração para eu estar orando por todos os líderes de célula. Vocês, irmãos, sabem que eu não costumo chamar aqui na frente. Mas eu gostaria que todos os líderes e auxiliares, donos de casa, viessem aqui na frente. Nós estaremos orando para que do alto do trono do Senhor